Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem gente que acha que o perigo do home office é a câmera ligada quando você tá com pouca roupa. Mas não. O verdadeiro caos começa quando a pessoa esquece que tá compartilhando a tela e expõe ali, no meio da reunião, o que deveria continuar sendo só uma fofoca. Foi exatamente isso que aconteceu nessa história, tá? Uma exposição acidental que virou uma bomba no ambiente de trabalho e acabou bagunçando ali a relação entre 3 colegas. Depois disso, nada foi como antes. Gente, isso é problemático em tantas camadas. E vamos lá. A Fabiola trabalha há 5 anos numa agência de marketing em Vitória, no Espírito Santo. Ela não é chefe, mas é o tipo de funcionária que todo mundo respeita. Organizada, comprometida, sabe lidar com cliente difícil. E estava sempre resolvendo pepino alheio. Ela falou assim que quando o telefone dela tocava, ela já atendia falando assim: Casa da Salada, qual é o seu pepino? Gente, teve uma empresa que eu trabalhei que o meu time inteiro costumava dizer que a gente descascava abacaxis. Inclusive, teve um carnaval que eu produzi cabeças de abacaxis para todo mundo do time, de tanto problema que a gente resolvia. Mas voltando aqui pra nossa história, foi por isso mesmo que a Fabiola acabava ficando sobrecarregada. Porque tudo que os outros empurravam, ela segurava. E o pior, segurava calada. A equipe que ela faz parte é pequena, de comunicação visual. São 7 pessoas no setor todo. E ela com mais 2 colegas estavam tocando um projeto gráfico da agência. Então eram ela, a Fabiola, a Jéssica e a Daiane. As 3 estavam juntas há 2 meses nesse projeto. Só que o clima nunca foi exatamente amigável. Entre as 3 não tinha uma briga aberta, mas também não tinha uma parceria de verdade. Gente, nessas situações eu costumo dizer que é quando o santo não bate, sabe? O santo não bateu, às vezes não tem jeito, né? E aí a Fabiola, ela sempre teve a sensação de que ela era meio isolada ali. Ela fazia o dela, fazia bem feito, mas ela sentia que as 2 meio que se falavam pelas costas dela. Que não rolava uma confiança, sabe? Bom, o projeto era uma campanha grande para um cliente da construção civil. Era um evento presencial com stand, material gráfico, painéis, banners, redes sociais, tudo junto. A Jéssica ficou responsável pela criação dos layouts. Já a Daiane, pelos orçamentos com os fornecedores. E a Fabiola, ela ia cuidar da apresentação final para poder mostrar para o cliente. Que incluía reunir tudo que as 2 fizeram e transformar numa apresentação convincente. A Fabiola e o restante do pessoal trabalhava 100% home office. E eles se encontravam num coworking, só quando era necessário mesmo. Ou seja, a agência ela não tinha um ponto físico. Aí, era uma segunda-feira de manhã, quando elas marcaram uma reunião no Zoom para ver como estava o andamento. Nada demais, só uma atualização mesmo. A Jéssica avisou que ia compartilhar a tela dela para mostrar os arquivos que já tinham prontos. Até ali, tudo certo. Começou mostrando o PDF com os primeiros layouts, depois abriu a planilha com o cronograma e a Fabiola fazia perguntas. A Daiane respondia alguma coisa ou outra e a reunião estava fluindo tudo bem. Aí, no meio da reunião, elas conversaram de outras coisas. Depois voltaram pro projeto, papo vai, papo vem. A Jéssica esqueceu que estava compartilhando a tela e abriu o WhatsApp Web. E o que apareceu ali? Foi a conversa dela com a Daiane, que já estava aberta antes. A mensagem era exatamente essa que eu vou contar pra vocês. Porque a Fabiola correu, conseguiu tirar um print e ela me mandou. Tava escrito bem assim: A Fabiola é muito metida, quer mandar em tudo. Ninguém aguenta mais essa pose dela de líder, nem chefe ela é. Só porque tá há mais tempo na empresa acha que manda. Aff, não aguento ela mais. Gente, e essa conversa tava rolando ali em tempo real. Então a Fabiola viu a Daiane respondendo calmamente. E ela escreveu assim: Ela se acha. Eu já não escuto mais nada quando ela começa a falar. KKKK. Por um segundo, ninguém falou nada. E a Daiane falou na reunião que a Jéssica tava compartilhando a tela ainda. Meio assim: ei, toma cuidado, tá compartilhando a tela, hein? E a Fabiola falou que na mesma hora ela parou de compartilhar a tela. Mas aí já era tarde. A Fabiola já tinha lido tudo e printado, né? Aí a Fabiola disse que a Daiane só falou: Eita, cliquei errado aqui, foi mal, gente, já acabei minha apresentação.
Mas elas tinham que terminar a reunião, porque a Daiane ainda tinha que apresentar alguns orçamentos. A Fabiola falou que passou o resto da reunião em silêncio, deixou o microfone mutado, a câmera desligada e em 10 minutos elas já tinham terminado essa reunião. A Fabiola disse, gente, que fez questão de não dar show, de não demonstrar abalo, mas por dentro ela não tava muito bem não, viu? Isso porque o que mais doía nem era a crítica. Porque sejamos sinceros, levante a mão quem é que nunca falou mal do chefe ou de algum colega de trabalho em algum momento. Sim! É até saudável. Eu lembro que eu já vi isso em alguma pesquisa, tá? Algo como ajudar a reduzir o estresse, a gerar conexão social. Minha gente, a fofoca edifica o ser humano. Mas, pra Fabiola, o problema era o tipo de coisa dita. A forma, o desdém. E o fato de serem pessoas que ela, apesar de tudo, tinha um certo respeito. E até um carinho, sabe? Porque, assim, ela não ia entrar num projeto com pessoas que ela não gostava. Enfim. As três tinham feito um grupo no WhatsApp só pra falar desse projeto. Então, 1 hora depois dessa reunião, mais ou menos, tipo, na hora do almoço, assim, a Fabiola mandou uma mensagem no grupo das três. Já que vocês gostam tanto de falar de mim pelas costas, pelo menos tenham o trabalho de conferir se a tela tá sendo compartilhada antes. Eu vi tudo, e agora vocês podem lidar com as consequências. A Jéssica respondeu quase que na hora. E a Fabiola falou que sentiu que ela tava apavorada, sabe? Ela pediu desculpa e tudo mais. Disse que tava num momento de desabafo e que era só uma conversa boba, que não imaginava que ela ia ver. E a Daiane respondeu logo em seguida, falando pra Fabiola não levar pro pessoal, que tava todo mundo meio estressado com esse projeto, que tinha sido só uma besteira. Gente, essa é a clássica hora onde as máscaras caem, né? E é onde a gente separa as meninas das mulheres. E assim, que todo mundo já falou mal de alguém no trabalho, isso nós já sabemos. E nem vem me falar que não. Agora, se você foi pego no pulão, por favor, assuma seus BO, sabe? Bom, a Fabiola falou que pra ela não foi besteira, foi uma revelação. Ela disse que seguiu com o projeto com as três, fez tudo que tinha que ser feito, porque acima de tudo a Fabiola é profissional. Não deixou isso abalar ela não, viu? Então ela fez o trabalho com excelência, mas ela mudou a postura. E como foi essa mudança? Ela se fechou, gente. Depois que entregou esse trabalho grande, ela parou de ajudar o pessoal com as indicações que precisava. Uau! Ou até mesmo de cobrir o atraso de alguém que não conseguia entregar um layout a tempo, ou revisar os arquivos de alguma colega. Enfim, ela virou uma ilha. E isso, claro, impactou o andamento da empresa. Porque a equipe começou a falhar nos prazos. Galera. Aí o coordenador chamou todo mundo pra conversar, pra entender o que estava acontecendo. E a Fabiola tava de boa no canto dela. Como eram todos home office, o coordenador ele não sabia o tanto que a Fabiola ajudava e fazia as coisas por fora. Pro pessoal, né? Então, nessa reunião, ela foi colocada como um exemplo de quem tava cumprindo os prazos, entregando tudo direitinho. E o resto do pessoal não tinha o que falar, porque o dela tava sendo feito. E como ela tinha esse respaldo aí de ótima funcionária, ela conseguiu fazer os projetos que dava pra fazer sozinha e fugiu de tudo que tinha que fazer com alguém. Diva, arrasou demais, Fabiola, já amo. A Fabiola falou que até contrataram um estagiário pra ajudar, pra ver se melhorava, mas que as coisas ainda parecem que não estão tão boas assim, tá? E as duas, a Jéssica e a Daiane, elas ainda continuam na empresa. O bom é que elas mal se veem, mas no grupo geral tem que fingir que tá tudo bem e que elas se ajudam. E aí, gente, vocês acham que a Fabiola fez o certo em manter a frieza e mudar a postura? Ou ela devia ter chamado as duas para uma conversa franca e tentado consertar o ambiente? Porque a verdade é que ninguém é obrigado a perdoar o que machuca, mas também é difícil trabalhar num lugar onde não dá para confiar nas pessoas. Quando você é a vítima de uma traição dessas, é melhor manter a distância ou tentar recomeçar? Olha, essa situação é bem chata, porque ninguém merece relações tóxicas, né? Ainda mais em ambiente de trabalho. E eu acho que a Fabiola está coberta de razão. Ela falou o que tinha pra falar no grupo, não fez escândalo, não explanou ninguém, não mandou recado. Falou como ela se sentiu, que eu acho que é muito importante, e ela seguiu fazendo o trabalho dela, pleníssima, e ainda cumprindo todos os prazos. Então, assim, quem se lascou no final das contas foram os outros, né? E assim, bem feito, tá? Porque pra mim, cada um colhe o que planta. Então, eles falaram mal lá da Fabiola, não foi? E ela só ajudava eles. Pra mim, isso era inveja, hein, Fabiola? Abre o olho. E
Já tampa seu umbigo também pra poder ver esse pessoal pessoalmente e quando entrar em alguma reunião com eles. Enfim, gente, pra mim eles estão arcando com as consequências e a Fabiola ainda foi legal de não ter levado eles pro RH. E se fosse você, o que você faria? Por hoje é isso, e se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no contato@09studio.com. Tudo por extenso, vou repetir, hein? contato@zeronovstudio.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Studio.